Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lorene, sejam bem-vindos a mais um Estudo Vlog. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho, e eu tô trazendo pra vocês o meu dia, de estudos. Hoje eu acordei cedo, finalmente. Essa semana agora que passou, não que eu não tenha acordado cedo, mas eu tava começando a estudar todos os dias, praticamente uma hora depois. Ao invés de eu começar às 8, tava começando às 9. Mas aí hoje eu falei, não, vou levantar na hora. Então eu comecei a estudar cedinho, 8 horas eu já tava sentada estudando. E como de costume, a primeira matéria do meu dia nas terças-feiras é geometria. Eu já comentei com vocês que eu tô utilizando um método novo de estudos, que eu estudo por questões. Porém, eu não tinha nenhuma anotação ainda de geometria plana, então eu decidi anotar só as fórmulas mesmo. Eu já sei a maioria toda de cabeça, mas eu queria colocar no papel, porque às vezes acaba dando uma esquecida ou trocando alguma fórmula. Então, para ter tudo certinho, organizado, eu fui começar amanhã já fazendo isso. Eu acabei levando muito tempo, porque eu fui fazer os desenhos e tudo mais. E aí, só depois eu fui começar a fazer as questões. Normalmente eu faço 12 questões, sempre, porque eu tô estudando geometria. Só que como eu levei muito tempo fazendo essa anotação e eu precisava começar química, então eu acabei fazendo só 6. E assim, nas terças-feiras e nas quintas, eu até postei um vídeo aqui do canal da minha rotina. Eu tenho balé pela manhã, só que eu não pude ir essa semana. E amanhã eu também não vou poder começar a estudar desde manhã cedinho. Então eu decidi começar a estudar mais cedo, ao invés de acordar tarde, já que eu não ia pro balé de qualquer forma. Então eu decidi acordar cedo mesmo, sentar no horário normal para conseguir ver tudo e também ter um tempo para adiantar as matérias de amanhã que eu não vou conseguir ver. E foi isso, eu fiz todas essas anotações e depois eu fui fazer as questões. Don't cry, baby, even if it's more than tiny. Don't cry, baby, even if it's small as shit. Because I have chips and fries. They'll never taste so good without you. Not enough for two, but I will make for you when we stay here together. I'll stay up all night, don't think about it. Depois que eu terminei geometria, ainda pela parte da manhã, eu comecei química, fui fazer algumas atividades aí da apostila. É um assunto fácil, tabela periódica, é um assunto bem iniciante, digamos assim, que eu já vi, mas eu não tinha feito as questões da apostila. E também porque eu tô tentando me aprofundar. Inclusive, eu tô fazendo aí essa gracinha, Não sei porque eu fico inventando moda, sendo que eu não sei fazer isso, mas enfim, fui tentar fazer essa coisa bonitinha. Porque eu tô utilizando esse site aí que eu tô mostrando pra vocês e ele tem todos os elementos da tabela periódica e explica direitinho a utilização deles na indústria, nessas coisas. Então, como o Enem ele gosta muito de trabalhar com o nosso dia a dia, tô fazendo algumas anotações aí. Não vou fazer de toda a tabela periódica, mas eu decidi pesquisar mais sobre os elementos que mais caem.
Então hoje eu fiz sobre o hidrogênio, e aí a cada vez que eu for estudando química, eu vou adicionando um elemento para me aprofundar um pouquinho. E aí, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu costumo fazer, que é o seguinte: sempre tem algumas coisas que eu tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar. Então, o que eu faço? Eu pego esse post-it, eu não sei nem se eu posso chamar assim, mas é tipo um marcadorzinho. E aí eu escrevo, né, aquilo que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de lembrar. Escrevo bem certinho, fica bem tipo um garranchinho, mas o importante é que eu entenda, né? Aí eu escrevo e depois eu coloco na minha parede. Na verdade, não é na minha parede, é no guarda-roupa, que é do lado da minha escrivaninha. E eu colei um papel lá e tem vários colados aí, como vocês podem ver. Aí quando eu vou conseguindo lembrar, eu vou arrancando, vou colocando outros. E isso, pra mim, funciona muito pra que eu não esqueça, porque eu tô sempre olhando. E quando eu terminei o assunto de tabela periódica, eu comecei a assistir uma aula de forças intermoleculares. Enquanto eu estava assistindo a aula, eu fui marcando aí na apostila as partes mais importantes, adicionando algumas coisas que o professor ia comentando e que eu não vi na apostila. E quando eu terminei de fazer isso, eu fui começar a praticar, ou seja, fui fazer mais questões. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane. Depois que eu terminei química, eu parei para almoçar e quando eu voltei, mais ou menos 1h30, eu fui estudar redação. Todas as terças eu escrevo uma redação, só que como terça passada eu escrevi uma e não pude enviar porque tinha acabado já a quantidade que eu posso enviar por mês, então hoje eu só fiz enviar a redação da semana passada e fui estudar um pouquinho sobre conclusão. Na verdade, não foi nem estudar sobre conclusão, foi só dar uma pesquisada sobre algumas legislações, coisas que eu posso estar utilizando, e aí eu fiquei inventando moda de novo, inclusive tava super bonitinho e eu caguei nesse S. Eu fiquei indignada, minha gente, mas enfim, tudo bem. Aí depois caguei no A de novo, caguei no O, porque, né, só ladeira abaixo. Mas enfim, eu fico inventando essas coisas, não sei pra quê, porque eu não nasci pra fazer essas coisas artísticas. Mas enfim, fui estudar redação. Eu não passei tanto tempo estudando a redação, porque foi só um pouquinho mesmo que eu escrevi. Eu só fui pesquisar algumas coisas, como eu já tinha escrito redação na semana passada. Então eu só dei uma pesquisadinha e depois eu já mudei de assunto, de matéria. Fui começar geografia. Geografia era pra eu ter estudado ontem, na segunda-feira, só que eu não sei o que aconteceu, que eu estudei sociologia, do nada, assim. Achei que na minha cabeça era pra estudar sociologia. Então, como hoje eu acabei tendo um tempinho, né, já que eu não fui pro balé e tudo mais, eu fui começar a estudar geografia. Eu comecei a estudar umas 2h30, eu acho, e eu tô estudando o assunto de geomorfologia. Eu acho muito chato, mas enfim, necessário, né? E eu fiz algumas anotações. Eu já tinha muita anotação no caderno, só que eu me aprofundei mais um pouquinho, pesquisei os conceitos. E aí, quando eu terminei, eu fui começar física para conseguir terminar o meu dia. Física eu só vejo amanhã, na quarta-feira, mas como eu disse pra vocês, eu não vou ter como estudar de manhã. Então eu resolvi adiantar, eu fui ver uma aula sobre ondas, é o assunto que eu tô vendo. Mas acabou que eu já tava meio saturada, já tava cansada de estudar, então eu nem terminei a aula. Eu decidi voltar um pouquinho pra aula da semana passada e fazer apenas uns exercícios que eu não tinha feito. E foi isso. Acabei não fazendo tudo assim, né, em relação a ver a aula de física, mas eu consegui ver tudo que eu tinha planejado para o meu dia, que eram as aulas de química, geometria e geografia e redação. Então isso aí eu consegui completar e eu fiquei muito feliz com o meu resultado, né? Então foi esse o meu vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe um joinha aqui pra mim, porque isso me motiva demais. E caso você queira continuar me acompanhando, é só se inscrever no canal. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.